Biblicamente falando, Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Eu sei que isso pode chocar muitos. Eu respeito se você é lésbico, se você é isso, tudo bem, cada um faz o que entender. Eu estou falando do ponto de vista cristão. O que Jesus falou, o que a Bíblia fala. Você pode vir de mim com outro tipo de crença, porque eu não sei para onde que vai essa live. Geralmente as lives de short, ela conhece muito mais gente, e aí a gente não sabe, né? Mas acontece aí. Essa coisa de dizer, não, é influência, como eles disseram, cura gay. Não, se a pessoa quer deixar da prática, ela deixa. Se ela não quer, não deixa. Assim como se eu quiser ser um adulto, eu seria um adulto. Se eu não quiser ser um adulto, eu não vou ser. Se eu quiser buscar muitas mulheres, eu pego. Se eu não quiser, eu não pego. É assim. Às vezes tem um vício, tem que fazer um tratamento e tal. Tem que buscar Deus, entendo. Mas é a mesma coisa, praticamente. Porque o que eu quero dizer assim, que Deus, ele faz aquilo que a gente quer. Ele realiza os nossos sonhos. Então Deus não vai fazer algo se eu não quiser. Ele respeita. Essa coisa de Deus não respeitar. Não, Deus respeita nosso livre-arbítrio. Respeita. Como Deus respeitou o livre-arbítrio de Satanás nos céus, para pegar os anjos, intentar contra ele, falar contra ele, rebelar-se. Deus foi impedido. Porque Deus fez os anjos. Não é pecado. Deus disse a respeito da multiplicação. Sim, sim. Multiplicáveis na terra, exatamente. Está em Gênesis. Sim, sim. Se alguém vai fazer do voto, de oferta, de campanha, se a pessoa conseguisse, é porque ela tinha fé. Se ela não conseguisse, não tinha fé. É muito fácil, né? Mas isso não é só feito na IPDA, na Universal, em outras igrejas. Você fez a campanha tal, fez a fogueira santa, não conseguiu o milagre, não conseguiu a prosperidade, a culpa é sua. Como muitos culparam André Surak, por ela estar do jeito que está. Edilson Moreira, congrego na Assembleia de Deus, mas não tenho meu coração cativo. Prego uma mensagem livre. Amém. Sou carreteiro, tenho a oportunidade de dizer, dizer na sua carreta, dizer onde for, né? A verdade é todos. Meu pai, quando saiu da Universal 19 anos, disse que a fogueira santa é ganha-pão dos pastores da Universal. Na IPDA é o voto do livramento, é o voto. A idolatria do voto, que é um papel, um envelope, chegar até fazer chá naquele voto. Pegar aqui, digamos que isso aqui é um voto. Eu vou pegar aqui, vou amassar aqui certinho, colocar dentro da água quente e vou tomar. E teve testemunho de gente que foi curada dessa maneira. Isso é placebo. Eu acredito no papel, o papel me dá bênção. A ciência comprova isso. Sim, quando a pessoa se for, exatamente, força tendo bom ânimo, que eu seja contigo, Deus age. É verdade. Seja para libertar, seja para transformar, seja para fazer o que a pessoa quer ou necessite. O filho verdadeiramente vou libertar, seria ele verdade. Deus é amor misericordioso, mas é justiça também, sim. É as duas coisas. Essa coisa de muito love, 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 né? No sentido de amor, 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 não tem muito a ver com Deus. Ele é amor. Agora também o outro lado, essa coisa de muito carrasco, 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 também não tem a ver com Deus. Deus é equilíbrio. Amor é a justiça. Aliás, o amor, ele não folga com a injustiça, já disse Paulo. E a justiça só é justa se tiver o amor. As duas coisas estão juntas, interligadas. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 3 sobre amor, aquilo ali é amor e justiça. O caráter de Deus está ali. Aquelas características. A diferença entre amor e paixão. A paixão, segundo inclusive psicólogos, cientistas da área, não dura para sempre. O amor, de acordo com a palavra, para durar para sempre. A paixão, de acordo com a interpretação, o sentido, o significado dela, tem a ver com pathos, do grego quer dizer doença. Então, a paixão muitas vezes pode ser uma doença, pode ser uma psicopatia. Já o amor não tem nada de loucura. As loucuras são da paixão e não do amor. E se há alguma loucura em nome de amor, é uma loucura sábia, racional, diferente da paixão. Paixão que, segundo especialistas, tem um prazo de validade, chega no máximo até 3 anos. Já o amor, ele é eterno. Então, analisai a sua vida. O que você tem feito? É por paixão ou por amor? Seu relacionamento tem mais paixão ou tem mais amor? A sua vida íntima com Deus é por paixão ou por amor? Por isso que a gente vê muita gente que no começo era aquele fervor, toda aquela paixão, aquela loucura, e depois cabe nada, tanto na relação com Deus, como na relação com o seu próximo, com o seu cônjuge, relacionamento a dois, com o trabalho, com muitas coisas que se faz. Vamos analisar. O amor, ele é equilibrado, o amor, ele é racional, o amor não tem prazo de validade, a paixão
é o irracional, tem prazo de validade, não mede as consequências. Você tem feito as coisas por amor ou por paixão? Você é um apaixonado ou um amoroso? Você está em que lado? Examine o homem a si mesmo. Do lado do evangelho tem que ser o amor que não se constrange, o amor a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Não é paixão a Deus sobre todas as coisas e paixão ao próximo com nós mesmos. Negativo. Que aprendemos isso. Tudo com ódio, com decência, sem loucura, tudo de acordo com aquilo que a palavra fala dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, não é a paixão, com toda certeza. Essa reflexão, um abraço e até uma próxima. Olá, meus caros, um breve comentário aqui acerca de feminicídio, o crime cometido contra as mulheres. Aqui na cidade, ontem tivemos um fato lamentável. Um sujeito acabou se suicidando ao se jogar diante de um caminhão. Mas o que seria, teoricamente, algo relativo a algum problema psíquico do mesmo que fizera ele cometer esse ato contra a sua própria vida, fato é que não era isso, tinha algo mais bárbaro por trás, pois a polícia, ao investigar, soube que o sujeito tinha matado a sua companheira ou esposa asfixiada, deixando seu corpo num quarto perto de onde tinha os filhos da mesma, né? Não sabemos se os filhos eram dele ou era de um outro relacionamento da esposa, já que ela era mãe de 3 crianças. Então, perceba o tamanho da barbárie. Então, houve o peso na consciência, o sujeito não aguentou se entregar para a polícia, ou pensou, puxa vida, eu vou sofrer na cadeia, então eu já me mato aqui. E aí, isso é o cumprimento exatamente da palavra de Deus, que diz, por se multiplicar a iniquidade e o pecado, o amor de muitos tem se esfriado. Exatamente. Não se tem mais o amor ao próximo como a si mesmo. Se num relacionamento não dá mais certo, o que se tem que fazer é separar. Nós não podemos deixar o ciúme patológico ou qualquer outra neura ou paranoia atrapalhar, e muito menos se dá ao luxo de dizer que não, temos razão e vamos abrir aqui brecha para o inimigo trabalhar, porque é o que acontece geralmente, pois a pessoa não aceita perder, não aceita o fim do relacionamento, e tudo aponta, segundo investigações, que seria uma briga, exatamente do que se trataria. Não se tem isso até o momento, mas o fato é que deve ter sido ou por alguma crise de ciúme, ou por fato alguma psicopatia de ambos e não deu certo e ponto, uma incompatibilidade de gênero, coisa assim. Então veja que de fato o respeito, o amor ao próximo nas relações interpessoais, com os cônjuges, enfim, está se esfriando. Nem se pensou, esse rapaz nem pensou que a mulher dele ou a companheira dele tinha filhos para criar, era a mãe, nem pensou nisso. O tamanho do pecado, o egocentrismo, o ego acima de tudo, o imediatismo, não, ela me fez coisa ruim, ou ela me traiu, ou eu estou vendo ou enxergando que ela está me traindo, ela não quer mais, então eu acabo tudo aqui e agora, ela é minha. Aquela coisa do macho de pertencer. Olha, nós não pertencemos a ninguém. Nem a mulher pertence ao homem, nem o homem pertence à mulher. Ainda que biblicamente nós sabemos que homem e mulher se tornam uma carne só. Mas não pertencemos por quê? Primeiro que existe a morte. Uma hora um dos cônjuges vai se separar. E segundo que até mesmo lá no céu, nós seremos como assexuados, ou seja, não vai precisar de casar. Então, se não der mais um casamento, e a Bíblia até fala isso, se tivermos uma infidelidade de um cônjuge e não for superada aquilo, não foi perdoada, de fato passado uma borracha e restaurado o casamento, o bom é separar. Se houver alguma violência doméstica, também. Agora, infelizmente, o trabalho do diabo tem de fato conquistado êxito, que é exatamente culminar nisso, em morte, em falta de respeito, em falta de compreensão, de fato também
até mesmo em reconciliação. Tudo isso é trabalho do maligno e por isso nós temos que vigiar para não cair exatamente no engodo de Satanás, seja que ele está casado ou aquele que está procurando se casar, ou outra pessoa que, de acordo com as possibilidades, está procurando casar novamente, se é viúva ou tem algum problema no outro relacionamento. Porque nós, infelizmente, se não vigiarmos e não tememos a Deus, estamos suscetíveis a isso. Então, pensamos. Que Deus os abençoe e faz você refletir acerca disso, claro, principalmente aí no caso dos homens, né, com relação às mulheres, mas nós sabemos que também existe a psicopatia, o ciúme patológico do lado também das mulheres com os homens, tá? E eu falo, obviamente, de mulheres e homens que não conhecem o Evangelho ou que, ao conhecer, estão de alguma maneira descumprindo. Quem poderia imaginar a santa, a que defende as mulheres, ela ficando incomodada, surtando e migrando para, depois de ser cancelada, de levar um pontapé no traseiro, indo para o PSOL, levou o pontapé, supostamente, ou entre aspas, pontapé do PL, ó. É notícia, não é fake news. PL cancela, ou tira, ou saca, ou expulsa pré-candidata ou pré-candidatura de pastora filmada agredindo entregador de imóveis em Minas Gerais. Mesmo se o próprio PL quisesse uma coisa dessa, que as imagens comprovam que a Imaculada partiu para cima, sem esboço de reação ou ataque do próprio entregador. O Partido Liberal de Minas Gerais cancelou a pré-candidatura da pastora Renata Vieira a deputada estadual por Minas. A decisão ocorreu após Vieira ter sido filmada agredindo um entregador de imóveis em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela alega que a motivação para a briga foi ter sido identificada como bolsonarista, versão contestada pelo profissional, e o profissional tanto entrega como dizem que ele é policial rodoviário federal. Segundo a sigla, trata-se de uma decisão de natureza política adotada diante da gravidade do episódio, que não configura punição disciplinar. O diretório estadual da sigla também abriu uma representação contra Vieira no Conselho de Ética. O Conselho de Ética do partido dará prosseguimento ao processo instaurado para apurar a eventual prática de infração disciplinar por parte da afiliada, assegurando-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa nos termos do Estatuto do Partido. Nas imagens que circulam na internet, gravadas por testemunhas, a Imaculada Renatinha agride o entregador com tapas no rosto e xingamentos. Em certo momento, ela chega a atacá-lo com pedras. Ao portal Metrópolis, um morador contou que a versão do entregador é que ele não conseguiria entregar o sofá sozinho, precisaria de outro funcionário para ajudá-lo no serviço, que a pastora não teria aceitado tal situação. E outro trecho da filmagem, Vieira corre atrás do entregador e tenta derrubá-lo. Nesse momento, ela diz que teria sido agredida. Você não me bateu? Questiona. O profissional, por sua vez, responde pedindo para que a pastora o solte. Depois do ocorrido, a pastora publicou um vídeo recebendo atendimento médico. Ela alegou estar bem machucada e mostrou hematomas nos braços e nas pernas. A pastora afirmou que recebeu bicudas, chutes, socos e beliscões e sugeriu que o entregador teria sido mandado por esquerdistas doentes. Hoje tive um problema, o entregador de imóveis descobriu que eu sou pré-candidata a deputada pelo PL e ele literalmente me agrediu e quis voltar com os móveis. Eu tentei entrar na frente, fazer com que ele não voltasse com os móveis para a loja. A culpa é da esquerda, mas o PL já entendeu diferente, que ela está utilizando a questão política para se livrar dessa encrenca, tanto é que ela pede em vídeos a posteriori desculpa, dizendo que errou ao partir para cima, ao dar o tapa. Aí já se vê. E agora ela está cancelada. Ela está expulsa. É claro que ela tem um direito de defesa, a não ser que o partido mude de ideia. Há poucos dias da candidatura, será que ela ainda sairá pelo PL? Ou pode sair por um partido de esquerda, já que o que ela defende, que é exatamente falsa acusação, tudo leva a crer, porque não tem imagem comprovando que ele agrediu ela, isso é defendido pelas feministas da esquerda e não pelas feministas da direita. Daí a notícia, o comentário. Olá, imaculados da mentira, da fake news e da contenda. Vamos que vamos. Vamos chamar assim, suspendendo o vestido da vossa hipocrisia. Colocar aqui as comprovações. O canal do
nosso conhecido aí, Hafner, do Voo da Coruja, postou há 2 dias atrás no seu YouTube. Pastora Renata vai fugir para os Estados Unidos. Será verdade isso? É uma conjectura que ele fez, muito sábia, e que não é descartada, porque se alguma coisa pesar para ela, pode ser que ela vá para os Estados Unidos. Não necessariamente fugir, mas, por exemplo, se não der para ela ser candidata no Brasil, se ela não ganhar um pouquinho como candidata, seja pelo partido que for, pode ser que ela vá, né? Lá ela não estava bem, ela não era a garota lá cheia da bênção? Pois então. Agora nós vamos a essa outra notícia aqui. Vamos lá, para deixar os fanáticos bem perturbados da Silva. Pastora que atuou na comunidade brasileira de Cape Cod se envolve em confusão com o entregador em Minas Gerais. Renata Vieira, que por muitos anos viveu na religião do Cape, em Massachusetts, Ohio, onde era bastante conhecida entre a comunidade brasileira por seu trabalho religioso e por ministrar. A gente está vendo a ministração aí dela, uma baita ministração do tapa na cara do entregador, do trabalhador. Pelo menos agora, a gente pode dizer no passado, claro, tá certo. A pastora evangélica santa, imaculada, pré-candidata, tudo aponta que não será mais, pelo menos pelo PL. A deputada estadual por Minas se envolveu uma confusão com o entregador de imóveis na última quinta-feira, 16 de julho, no bairro Cabral, em Contagem, da região metropolitana de BH. O episódio, registrado no testemunho, ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de vídeos que mostram parte do confronto. Renata, que muitos anos viveu em santidade, onde era bastante conhecida entre os imaculados por seu trabalho assim ímpar, maravilhoso, e por ministrar só palavras de bênção, de restauração para o casamento, essas coisas todas, agora se vê como uma pobre coitada, vítima de agressão durante a entrega de um sofá, apesar de que os vídeos comprovam exatamente o contrário da versão que ela diz. Segundo a pré-candidata, o entregador teria reconhecido sua atuação política. O camarada disse: eu vou lá entregar o sofá. Se eu souber que é uma bolsonarista, eu vou partir para cima, vou agredir, eu vou morder, eu vou dar chutes e pontapés, eu vou beijar na boca forçosamente, eu vou cometer todo tipo de não só iniquidade, mas criminalidade. É assim, pelo menos o que ela alega. Então ela sofreu também pressão psicológica por conta de ser bolsonarista. Ela afirma que o profissional se recusou a conduzir a entrega do imóvel e que, ao tentar impedir que a mercadoria fosse colocada novamente no caminhão, acabou sendo agredida. Ela apanhou, né? Apanhou, coitadinha. A pastora declarou que sofreu ataques verbais e físicos. Ele percebeu que eu era uma pessoa do bem, do Bolsonaro. Ele soube quem eu era e começou a me ofender. Foi um ataque político. Entretanto, as imagens gravadas pelos próprios do condomínio ou por testemunhas mostram uma sequência diferente dos acontecimentos. No vídeo, Renata aparece desferindo 2 tapas no rosto do entregador. Explica aí esse fenômeno, fãs. Expliquem. Arremessando uma pedra ainda em sua direção, em seguida segurando a gola da camisa do trabalhador, tentando levá-lo ao chão. Vai fazer um jiu-jitsu com ele. Será que não é falta de coito, não? De sexo? Porque muitas das vezes as mulheres ficam valentonas assim, porque falta algo mais fazer ela chegar lá. Olha, uma mulher ainda que deve ter fogo, porque já casou 7 vezes, parece que quer o 8º casamento. Uma fonte ligada ao caso, que preferiu não se identificar por meio de represálias, afirmou que a versão apresentada pelo entregador diverge da pré-candidata. Segundo esse relato, o profissional estava sozinho e informou que retornaria com outro funcionário para conseguir descarregar e montar um sofá de 5 lugares, mas a cliente não teria aceitado a justificativa porque o próprio sofá não passava no elevador, só as camas. Antes do início das agressões registradas das imagens, também é possível ouvir a pastora fazendo críticas ao entregador e sugerindo que ele estaria descontando frustrações pessoais nela por exercer aquela profissão. Camarada que é ligado à Polícia Rodoviária Federal e estava fazendo um bico aí para aumentar a renda. O caso foi registrado pelas autoridades. A repercussão do episódio também alcançou a comunidade brasileira em Massachusetts, onde a santa é conhecida. Enfim, o restante a gente sabe. Então vejam só como são as coisas nesse mundo mágico tenebroso do mundo evangélico de Zeus, do planeta evangélico de Zeus. A pessoa acha que simplesmente porque ela tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais, porque ela é de direita,
porque ela diz que é de Jesus, é pastora, ela pode pintar e bordar, fazer atrocidades com as pessoas, que não vai dar em nada. E se der, ela vem com a desculpa esfarrapada de que, na realidade, está sofrendo perseguição política. Pelo amor de Deus. Tanto é que o próprio PL não caiu no conto do vigário. Ela pode até sair. Acho que pelo PL é difícil, por conta de toda a repercussão, e será uma vergonha para o PL colocar ela mesmo, sendo que o PL prega contra o quê? Falsas denúncias. E tudo leva a crer que foi uma falsa denúncia. Ela não foi agredida, ela não apanhou, o entregador não chegou lá para fazer nada de mal para ela, ele ia entregar certinho se fosse o problema do próprio elevador. Lembrando que ela já foi despejada também do condomínio. Esses pormenores, esses fãs imbecilóides, eles não atentam. Não é mulher. E eu disse até num vídeo, as características que ela demonstra, dá a entender até que ela seja de extrema não direita, e sim esquerda, que seja pissolista. Porque é o PSOL que defende a mulher incondicionalmente, mesmo ela estando errada em casos de mentira contra o homem. É muito lamentável. Ainda mais tratando uma pessoa que se diz pastora. Depois ainda ela vem com a desculpa de pós-estresse traumático, aquela coisa toda que ela tem. Eu quero dizer, porque um marido, que segundo ela alega, e se tem comprovação, ok, agrediu ela, os demais homens vão agredir, vão fazer mal a ela, então ela está tendo um grande problema com o macho. Está na hora de ir para uma terapia. E quem sabe, eu não sou contra, cada um faz o que bem entender, até mudar de time. Talvez ela está precisando de uma mulher e não de um homem. É o que eu deduzo. Porque como que você vai fazer mal a alguém que nunca te fez mal? O camarada foi lá entregar, começou, você está me perseguindo. Tá dois tapas na cara do camarada, que a gente só vê ele se defendendo. É muito triste. Sem falar as calúnias e injúrias que ela comete. E esse caso emblemático, sendo de uma pessoa de direita, é que tem que ser discutido, debatido, para mudar as legislações com relação a Maria da Penha em falsa acusação. Uma coisa é defender a mulher com base na Maria da Penha, com comprovações que ela foi agredida, que ela foi assediada, que ela foi isso, que ela foi aquilo. Uma outra é utilizar da lei, que é legítima, é boa, não sou contra necessariamente a lei, mas sim a interpretação equivocada que se dá a essa lei, colocando para todas o direito, que nem sempre são todas, e ainda incriminando um trabalhador, um inocente. É muito lamentável. E mais lamentável é a gentezinha vindo no canal da gente defender essa pastora que não tem humildade nenhuma, que, ao meu modo de ver, também é narcisista, que só depois de muita solapada é que veio, errei em ter dado tapa. Não, você só não só errou em ter dado tapa, como também em toda essa mentira. Confessa que dói menos. Você errou, você se estourou, porque o sofá não foi entregue, e pronto. Foi isso que aconteceu. Pare de ladainha. É simples assim. Se você é cristão, você vai falar a verdade. Não vai nem contratar advogado, como contratou para mentir, está pagando bastante. Ora, as câmeras comprovam. Outra, se você realmente comprova o que diz, você já teria mostrado as imagens dele te agredindo, te dando socos e pontapés. Cadê? Estou aguardando aqui. Aliás, não é só eu, o mundo inteiro está aguardando. A imprensa nacional está aguardando essas imagens, que não se tem, poxa. Como que eu posso falar que alguém fez algo para mim se não tem as imagens? Como que eu posso induzir terceiros a acreditar em mim se eu não tenho nenhuma comprovação, nenhum fundamento? É loucura. E o que mais me incomoda é essa gente se dizendo cristã. Cristão é uma pinóia. O cristão verdadeiro, ainda que ele possa ser lesado, ele vai sempre estar falando a verdade. A verdade é essa, a verdade é aquela, aqui está a prova e pronto. Porque quem não deve, não teme. Ok? Abraço e até a próxima. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o retorno inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.